Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo favorável, que é um verdadeiro kairós, tempo da graça de Deus. A quaresma é como um retiro espiritual, onde a gente vai aprofundando o mistério da paixão, da morte de nosso Senhor, nos associando aos seus sofrimentos, para celebrar com fé a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o mal, sobre o pecado, com a ressurreição. Todo o primeiro domingo da quaresma, nós ouvimos a proclamação do Evangelho a respeito das tentações que Jesus experimentou. Marcos não descreve quais tentações. Nós sabemos, é claro, que Jesus não precisava ser tentado. Isso aconteceu para nos mostrar que a tentação aparece na vida de qualquer ser humano. E ao mesmo tempo, a tentação não tem a palavra final. É possível enfrentar e vencer as tentações, seguindo o que nos ensinou o próprio Cristo, com a sua postura diante das tentações. A oração é um instrumento eficaz para enfrentar e vencer as tentações. Enfrentar até para discernir e reconhecer que certos acontecimentos, fatos, se constituem verdadeira tentação na nossa vida. A oração é a primeira atitude que Jesus cultivou intensamente. Nós sabemos pelos evangelhos como que Jesus se recolhia em oração demoradamente, em oração ao Pai. Ou ele começava a rezar no final da tarde e adentrava a noite, ou ele levantava-se de madrugada, antes do dia clarear, e se punha em oração ao Pai. O exemplo de Jesus, o ensinamento de Jesus, deve ser por nós assumido e praticado. Além disso, do seu espírito de oração, como mecanismo eficaz para vencer as tentações todas, a decisão de Jesus em fazer a vontade do Pai. A fidelidade ao Pai. Na nossa vida, essa deve ser também a nossa decisão. Fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Ir não para onde nós queremos ir. Escolher não o que nós achamos que seja melhor, mas permitir que o Espírito de Deus nos conduza, nos ilumine, para que a gente siga o caminho que Deus espera de nós. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, igual no Jardim das Oliveiras, Jesus chegou a suar sangue e que em sua oração disse ao Pai: afasta de mim este cálice, contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos nos flexibilizar diante da vontade de Deus. O Evangelho hoje começa dizendo que o Espírito levou Jesus para o deserto. É interessante. Quando a gente vai conduzir ou levar uma pessoa a um determinado lugar, nós nos revestimos de atenção e cuidado para com aquela pessoa que a gente está conduzindo, levando. Então, o Espírito Santo de Deus assistiu Jesus, conduzindo-o ao deserto. A gente sempre se refere ao deserto como o lugar do encontro de Deus com Deus, do ser humano com Deus, através da provação, do sofrimento. E é verdade. Na Bíblia, o jardim é a expressão do lugar da contemplação, da experiência do encontro com Deus na alegria. E o deserto, com a sua aridez,
o encontro com Deus na dor, no sofrimento, na provação. Mas nesses dias eu estava lendo um comentário de um padre, professor de Bíblia, dizendo que se você for verificar o sentido dessa terminologia, deserto, aí nós vamos chegar na conclusão que deserto, na sua etimologia, é a mesma coisa do que palavra. E aí é muito interessante a reflexão que ele fez, porque Jesus é a palavra, é o verbo divino que se fez carne, é a palavra plena de verdade, de tudo que é a plenitude dos atributos divinos. A palavra, que é Jesus, foi conduzido ao deserto, a palavra do aspecto humano, porque o deserto onde Jesus passou 40 dias e 40 noites, é o deserto que o povo hebreu caminhou 40 anos, peregrinou no meio de provações e sofrimentos. A palavra vem ao encontro da palavra que somos nós, no nosso êxodo humano, para iluminar a palavra que somos com a verdadeira palavra. Jesus vem ao deserto das nossas vidas para dar sentido ao nosso viver, para abrir o horizonte da esperança. Quem está padecendo o caminho do deserto passa muita dificuldade com o calor, com toda a hostilidade daquele ambiente difícil, e se não vê adiante um oásis, uma possibilidade de se ver livre daquela austeridade toda, pode até desfalecer. Jesus veio ao encontro da humanidade desfalecida, Ele como palavra, visitando o nosso deserto, para abrir-nos o horizonte de que nós vamos fazer a travessia desse êxodo da nossa passagem nessa história temporal. Ele vem dar sentido também ao nosso viver, porque nós, no deserto da nossa vida, nos deixamos envolver por muitas ilusões, por muitas situações que a gente pensa que fossem boas para nós, e depois lá na frente, iluminados pela palavra que é o Cristo, a gente vai perceber nossos enganos ou a nossa distância daquilo que é o sonho de Deus para a nossa vida. Jesus realiza então essa atividade missionária. Ele sai do coração da Trindade para visitar o deserto da humanidade, para plenificar o deserto da humanidade. Cada um de nós só está aqui porque Ele visitou o deserto da nossa vida, para plenificar de sentido, para nos ajudar a reconsiderar o que precisava ser reconsiderado, a persistir naquilo que devíamos perseverar. Nós também somos, em Cristo, esses missionários e missionárias que visitamos o deserto da vida das pessoas. Quantas pessoas desfalecidas encontraram no testemunho de fé de cada um de nós esse horizonte, essa esperança. Sentiram isso na sua vida. Certa vez uma pessoa disse assim: se fulano de tal, com tanta solicitude, com tanta caridade, tem me ajudado tanto, tem mostrado assim esse zelo por mim, eu caí em mim, disse aquela pessoa, e descobri que Deus cuida muito mais de mim, que eu estou descuidada desta atenção para com esse zelo de Deus para comigo. Se uma pessoa humana, limitada, pecadora, é capaz de ser esperança e palavra no deserto da vida da gente, imaginem o próprio Cristo que vem. Então, nesta Santa Missa, vamos renovar a nossa gratidão a Deus,
que visita constantemente o deserto da nossa vida e que nos envia como missionários e missionárias para fazer com que o brilho no olhar das pessoas seja devolvido, a esperança, a possibilidade de reconstruir a sua vida e a sua comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Por isso, Jesus, que se dirige no deserto da humanidade, ele diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. A postura nossa de conversão, de flexibilizar a nossa vida, a nossa consciência, para permitir que Deus nos transforme, e a nossa fé, a nossa crença, a nossa adesão à boa notícia da salvação, que é o Evangelho, deve pautar a nossa atividade missionária. Vamos continuar celebrando para dizer que nós cremos sim, que a palavra plena, que é Jesus, vem ao encontro da palavra limitada, que somos cada um de nós, para nos plenificar. Professemos a nossa fé.